irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita satisfação e alegria que voltamos aqui outra vez no canal Rascunho TBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós estamos com alegria já finalizando esse trimestre, o primeiro trimestre de 2020, não é? E a nossa lição hoje é a lição de número 13, dia 29 de março de 2020. O novo homem em Jesus Cristo é o título da nossa lição. E quero parabenizar a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, que lançou essa edição comemorativa dos 80 anos da casa publicadora, da sua fundação, publicando verdades, transformando vida por meio da palavra de Deus, né? E louvo a Deus pela oportunidade que temos e que tenho de estar com os irmãos, né? A lição desse primeiro trimestre veio com uma proposta muito boa, uma proposta muito elucidativa, não é? E que trouxe a nós outros um conhecimento um pouco mais da criação do homem, né? Da raça humana. E tem como título a raça humana, origem, queda e redenção. E em todas as lições que passamos, tivemos proveito, né? Aprendemos bastante. A lição 1 foi Adão, o primeiro homem. A lição 2 foi a criação de Eva, a primeira mulher. A lição de número 3 é a natureza do ser humano. A lição de número 4 foi os atributos do ser humano. A lição de número 5 foi a unidade da raça humana. A lição de número 6 foi a sexualidade humana. E a lição de número 7 foi a queda do ser humano. A lição de número 8 foi o início da civilização humana, não é? A lição de número 9 foi fantástica também, que foi o primeiro projeto de globalismo. E a lição de número 10 foi só o evangelho muda a cultura humana. A lição de número 11, nós tivemos aprendemos sobre o homem do pecado, o anticristo, né? E na lição de número 12 aprendemos Jesus, o homem perfeito, e chegamos então com muito vigor, alegria e satisfação de poder ter aprendido mais uma temática interessante da nossa Escola Bíblica Dominical e da nossa revista trimestral da Escola Bíblica Dominical, né, classes de adulto, né? E chegamos, o título da lição é O Novo Homem em Jesus Cristo, não é? Parabenizando a todos os alunos no Brasil, fora dele, o superintendente das escolas dominicais aí no nosso país, não é? Quero louvar a Deus aqui pela vida dos irmãos do estado da Bahia, onde tive a oportunidade de estar com eles ali, na cidade de Uruçuca. Deus abençoe, pastor Antônio Mota, não é? Pastor, o auxiliar, pastor vice-presidente da igreja ali de Uruçuca, no estado da Bahia. Deus abençoe o pastor de Itamaraty, pastor Antônio Lopes. Deus abençoe a sua vida. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Carlito Fiel, meu amigo, companheiro de longas datas de juventude, pastor presidente da Assembleia de Deus na cidade de Itabuna, não é? A quem devo muito respeito, muita honra, e a nossa comunhão e amizade perdura sempre. Deus abençoe a sua vida, a irmã Jane, o Benjamin. Deus abençoe o Lucas, que está em Rosário, na Argentina, e a Thalita, que mora na capital, em Salvador. Deus abençoe a todos. Pastor Ezequias, meu amigo, Deus abençoe a sua vida. Nos recebeu ali no aeroporto e com muito cuidado ali. Deus abençoe em nome de Jesus, né? Glorificamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e somos agradecidos por tudo quanto o Senhor tem trabalhado na vida de todos nós. Então vamos aqui ao nosso tema, né? Vamos ao nosso tema, que é o novo homem em Jesus Cristo. Dentro do texto, João capítulo 3, versículo 1 até o versículo 16, nós vamos encontrar a questão do chamado, né? Da questão da fala de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos era príncipe dos judeus. O título príncipe dos judeus
revela aí que Nicodemos era membro do conselho judaico, né? O mesmo que enviou um grupo para investigar João Batista, conforme está escrito em João capítulo 1, versículo 24. Também Nicodemos, certamente ele sabia que havia negado, que havia de ser negado o Messias, no capítulo de número 1, versículo 20, mas também havia testificado que o Messias estava presente, o mesmo João, não é? Então, João, ele se participou bastante da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus, não é? E assim sucessivamente. Então, na fala de Nicodemos, o fato de Nicodemos ter procurado Jesus à noite, que revela aí o medo ou a fraqueza de sua fé, depois de ter sido, a Bíblia vai dizer no capítulo 12, versículo 42, embora depois ela tenha crescido, não é? A fé de Nicodemos cresceu ao falar com Jesus, não é? Então, o novo homem em Cristo, quando Jesus o transforma, não é? Muda todos os seus conceitos, muda toda a sua forma de pensar, muda todo o seu caráter, não é? E os hábitos, eles vão ser totalmente alterados, né? Então, dentro desses conceitos, desse conceito soterológico de que Cristo salva o homem ou o novo homem, né? E a nossa lição, ela está dividida aí em tópicos. Nós vamos encontrar a introdução, depois vamos ver o primeiro tópico da nossa lição, o nascimento do novo homem, que Jesus ensinou a Nicodemos, o renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem na carne e nem no sangue, mas é gerado em Cristo, é gerado em Deus. É Deus que coordena esse tipo de novo nascimento, esse tipo de demanda, porque ele questionou: como pode um homem sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus disse: não, nascer da água e do Espírito, né? Vamos ver quando a Bíblia vai trabalhar essa questão, João capítulo 3, versículo 5, nascer da água, no grego é rudor, não é? E do Espírito é pneuma. Esta expressão, água, aí tem sido interpretada por alguns teólogos, por alguns pessoas que conceituam o texto bíblico, né? Então, o batismo nas águas, o válido aqui, é o símbolo da palavra, conforme está escrito no capítulo 5, versículo número 26 de Efésios, e 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 23, né? O símbolo da palavra, a água transforma, né? Então, as três últimas interpretações que aludida aqui, que primeiro é o batismo, uma das visões dessa expressão de interpretar com água, da expressão água, né? Vem o batismo nas águas, embora o Novo Testamento ensine que alguém nasce de novo pela fé e não pelo batismo. Então, o batismo não salva a priori, o nascimento vem pela fé, e a fé em ouvir a palavra de Deus, não é? Então, esse primeiro ponto aqui, primeira interpretação, está descartada, não é? Depois vem o símbolo do Espírito Santo. Essas palavras poderiam ser traduzidas como nascer da água e do Espírito, não é? E depois nós vamos encontrar que o símbolo da palavra, não é? Depois nós vamos encontrar o nascimento físico. Depois vamos encontrar o batismo de João, e assim faz alusão ao Antigo Testamento, que é a obra assim como o vento que vinha do alto, né? Então, na verdade, nascer da água e do Espírito significa converter-se, né, dos seus maus caminhos. E o nobre escritor aqui, no primeiro tópico, o primeiro subtópico, ele vai falar assim: nascidos não do sangue e nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual, conforme está escrito no texto, capítulo 3, versículo 1, né? Então, conforme eu já disse, que Nicodemos questionou: como pode um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer? Né? Então, porque esse é uma criação, é um fator espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 12 e 13.
apesar do pecado do primeiro homem, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus Cristo, o último Adão. Então, no segundo subtópico, nós vamos ver aqui que é nascido de Deus, né? O segundo subtópico do primeiro tópico vai dizer assim: o novo nascimento de todo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus, né? Conforme já dissemos aqui no capítulo 1, versículo 12, não é? Então, isso implica que a capacitação ou aceitarão, isso implica que a aceitação, né, pela fé no plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8. Tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e Gálatas capítulo 6, versículo 15. Então vejamos que essa ação de nascer de novo, essa nova vida em Cristo, do novo homem, ou melhor, é realmente uma ação meritória de Deus. É Deus que tem mérito sobre isso, porque o homem por si só não pode salvar-se, né? O homem por si só não tem como salvar. Não é como quando Nicodemos pergunta, no capítulo 3, versículo 4, como pode um homem velho tornar no ventre da sua mãe nascer? Não é? Então, essa verdade bíblica, né, é que o homem necessita da regeneração. Não é? O que é regenerar? É tornar-se novo, não é? Tornar-se novo. Então, tudo isso que estava perdido, Deus o fez tornar de novo. Ele se tornou uma nova criatura, né? E diz o texto sagrado que o novo homem, vai mudar, não é? E ele muda. O homem que é transformado muda. Disse-lhe Nicodemos, capítulo 3, versículo 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, qual é a diferença dentro dessa questão entre regeneração e novo nascimento? A Bíblia utiliza tanto o termo como regeneração, como expressão de novo nascimento, como sinônimos para se referir à transformação radical operada pelo Espírito Santo na vida dos remidos, né? A palavra regeneração, traduzida do termo grego, é policinésia, né? Palicinésia, no caso, do Novo Testamento. Esse termo é aplicado duas vezes. Primeiro, está no Evangelho que Mateus escreveu, que se refere à restauração escatológica, no capítulo 19, versículo 28, enquanto que a segunda está na Epístola de Pedro a Tito, não é? Onde o apóstolo utilizou no contexto da salvação do homem, Tito capítulo 3, versículo de número 5. Então a expressão novo nascimento é outra correlata a ela, ou seja, como se pode ser verificado o homem nascido de Deus e etc. Então são também utilizadas no Novo Testamento, não é? E nós vamos encontrar para transmitir as mesmas verdades, não é? Que serve perfeitamente ao objetivo de indicar uma mudança drástica na vida de um homem, na vida do indivíduo, né? Então vamos ver o novo nascimento na Bíblia, né? No nosso subtópico 3 vai dizer assim: nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos capítulo 16, versículo 16. Ser devidamente observado simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, como também o nascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Então, se você for ver em Romanos capítulo 1, versículo de número 1, capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo de número 1 a versículo 12, desta forma cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante a lavagem,
mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, conforme eu li aqui, título, capítulo 3, versículo número 5. Não é? Então, tudo isto, qual é a diferença entre a regeneração e o novo nascimento? Elas são palavras sinônimas, né? Então, nós éramos todos com a vida antiga, totalmente no pecado, e ele nos fez nova criatura. Então, nascemos de novo, e o que é regeneração? É tornar-se novo. Aquilo, ele fez o reparo necessário para que recebêssemos e tornássemos nova criatura, não é isso? Então, a doutrina acerca do novo nascimento é apresentada ao longo de toda a Bíblia, não é? Mesmo no Antigo Testamento, as Escrituras apontam a necessidade de um homem nascer de novo, não é? Vamos ver o Salmo 51, não é? Que encontramos o salmista falando aí na condição natural do homem como pecado. E ele diz assim: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Capítulo 5, versículo 51. Neste salmo, Davi é apontado como Davi está apontando para o pecado original, que significa o pecado derivado da nossa origem, não é? Então, esse texto é muito importante. Aí no capítulo, no subtópico 4 do primeiro tópico, vai dizer assim: nascido do Espírito. Então, primeiro, nascido não do sangue nem da carne. Segundo, nascido de Deus. Terceiro, nascido da água. E quarto, nascido do Espírito. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. E é ele quem opera o novo nascimento, conforme João capítulo 3, versículo 6, que nós já lemos aqui. Então, esse ato regenerador não pode ser aplicado a uma linguagem humana. Somente a partir desta ação soberana ou sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Não é? Em Gálatas capítulo 6, versículo 15 também já exploramos esse texto. Não é? E assim sucessivamente. Então nós vamos observar que o homem nascido da água, nascido de Deus, nascido do Espírito, ele torna-se uma nova criatura, um novo homem. Então, como é a vida desse novo homem? Agora esse homem que pecava não peca mais. Se esse homem porventura cometer algum deslize, ele deve pedir perdão ao Senhor, deve pedir perdão a quem ele ofendeu, para que seja perdoado e renovado, não é, o seu pacto salvífico, não é? Renovado o seu pacto salvífico. Podemos ver também na profecia de Isaías, onde lemos que Deus é aquele que vivifica o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Isaías capítulo 57, versículo 15. O mesmo também foi profetizado através do profeta Ezequiel, né? Quando Deus diz: dai-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Não é? Então Deus vai dar coração novo. Já no Antigo Testamento já tinha essa chamada de Deus. Deus nos dá coração novo e também coloca em nós um espírito novo. Então tudo no novo homem, já por isso que é chamado novo homem, mudou tudo. Muda a forma de falar, muda com quem andar, muda com o que fazer, muda as práticas, muda as ações, não é? Ele tem humildade, hombridade. Quem bebia não bebe mais, quem jogava não joga mais. Enfim, é a vida do novo homem em Cristo, não é? Que é a questão da regeneração, da redenção, não é? Visto que no início da nossa lição, no início da nossa lição, lição de número 1, Adão, o primeiro homem, começou ali a origem, depois veio a queda e agora fecha aqui a lição com a redenção, não é? E assim sucessivamente. Já no Novo Testamento, a doutrina da regeneração torna-se mais ainda clara. O próprio Jesus falou sobre ela em sua conversa com o fariseu Nicodemos, que eu já trouxe aqui a exegese, um esclarecimento do texto da fala de Nicodemos com Jesus. Né? Os apóstolos também escreveram detalhadamente sobre esse tema em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e Efésios capítulo 2, versículo 5, e Efésios capítulo 4, versículo número 22. Vejamos também Colossenses capítulo 2, versículo 13, e Tito capítulo 3, versículo 5, bem como 1 Pedro capítulo 1, versículo número 3 e versículo 23. Então, a Bíblia está cheia de texto apontando a condição, como deve andar um homem que se tornou uma nova criatura e a condição dele a partir do momento que ele
confessa a Cristo que é nascido de Deus. A Bíblia vai dizer que é nascido de Deus não peca. Quem é nascido de Deus não peca. E se pecar, tem um advogado junto ao Pai, não é, que é o Cristo. Então, depois disso, no nosso segundo tópico, nós vamos encontrar a justificação do homem de Deus. A nossa revista, a justificação do homem de Deus, nós vamos encontrar aqui: o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. Então, a justificação pela fé. Então, o homem é justificado logo que ele aceita Cristo, que ele se torna uma nova criatura. Agora, todas as suas causas é julgada pelo o Senhor Deus, né? É Ele que vai cuidar, vai justificar você diante de tudo aquilo que vier a aparecer a posteriori, né? Isso não inibe, isso não diz que você deixou de pecar. Pelo contrário, que você vai deixar, nunca mais vai pecar, está imune, não. Nós temos que orar, vigiar e se cuidar para que não caiamos em tentação, né? Mas doravante nós somos justificados por Deus pelas nossas obras e pela nossa vida nova que adquirimos por meio da salvação em Cristo Jesus, por meio do nascimento em Deus, por meio do nascimento na água, por meio do nascimento do Espírito, né? E assim vamos trabalhando, né? A nulidade da justiça humana, né? As nossas obras, a inulidade da justiça humana, primeiro subtópico do tópico 2. Nossas obras, ainda que boas, apresentam aí aparentemente meritórias, ou seja, quem tem mais recebe mais e tal, ou quem tem as coisas, quem oferece mais recebe mais, quem tem o que oferecer é mais visto e tal. Então são fatores meritórios, né? Mas não nos salva, né? Nem nos justifica diante de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10. Aliás, são elas que consideradas trapos de imundícia, conforme Isaías capítulo número 64, verso 2. Só existe um meio de obtermos a salvação e de sermos justificados perante o juiz, ou justo juiz, ou melhor, a fé nos méritos perfeitíssimo de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo número 1. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status, né? Um novo status jurídico perante Deus. Então, juridicamente, dentro do juízo de Deus, o homem passa a ter uma nova perspectiva, um novo status, uma nova forma de viver. Então, essa perspectiva de Deus torna-se realidade na vida do homem. Esse desejo de Deus salvar torna-se realidade na vida do homem. E o que significa, afinal de contas, o novo nascimento? O novo nascimento significa nascer do alto, João 3,3. Isto é, nascido de Deus, João 1,13. Ser gerado de Deus, 1 Pedro 1,3. Ser vivificado por Deus, não é, por Ele, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo número 5, de 1 a 5. Ser de novo gerado da semente corruptível por sua palavra, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Né? Então o significado do novo nascimento é tão profundo que seu efeito tão radical que o homem nasce de novo, é feito uma nova criatura, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, precisa nascer de novo, precisa ter vida nova, precisa falar coisas novas, precisa aprender coisas novas, né? Depois, no nosso terceiro tópico, nós vamos encontrar aqui, no nosso segundo tópico, nós falamos da justificação do novo homem, e nós vamos ver aí a inulidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação, e o novo homem é justo. Então, esse novo homem passa a receber um novo status. Fechamos isso, fechamos esse tópico, vamos para o terceiro tópico, que vai dizer assim, né, a santificação do homem, a santificação do novo homem, né, atingindo aí os objetivos da lição, né, atingindo aí os objetivos da lição, o nascimento do novo homem, a justificação do novo homem e a santificação do novo homem, né. Ao contrário da regeneração,
que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, né? Então ela muda o nosso nossa forma de viver, e agora passamos a receber a santificação em Cristo. A santificação é um ato primoroso da vida do ser humano, né? Então, no primeiro subtópico do terceiro tópico, vai dizer assim: a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo, né? Por Deus e pela igreja. Em Lucas capítulo 23, versículo 42, 1 Coríntios capítulo 1, versículo número 2. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor, conforme Êxodo capítulo 19, verso 5, e 1 Pedro capítulo de número 2, versículo de número 9. O posicionamento é santo, né? Então o posicionamento é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então nós, depois o segundo tópico, do primeiro, terceiro tópico, o segundo subtópico vai dizer assim: a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, realmente terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, porque não é varinha de condão, irmão. Não é varinha de condão. Nós precisamos continuar. Se foi santo hoje, precisa ser santo amanhã, em toda a nossa maneira de viver, não é? Que é um atributo de Deus que Ele compartilhou conosco. Deus e seus atributos, tem os atributos cognoscíveis, esse no caso é um deles, e tem os incognoscíveis, não é? Que no caso é eternidade, que é um atributo de Deus. Nós não temos esse atributo para nós, mas ser santo, amar uns aos outros, Deus é amor, ele partilhou isso conosco, nós precisamos ser santo, né? Então a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Então quando você é santo, isso você está fazendo a vontade de Deus, não é? Então, e assim a nossa lição ela fecha aí com uma expressão, com muito aprendizado para nós, né? Muito aprendizado. Como pode o homem nascer de novo? Quem opera a regeneração? Não é? São perguntas que são respondidas pela nossa lição. Não é? Quem opera a regeneração é o Espírito Santo, aquele que é nascido do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 8. Por que se opera? Porque Deus opera no homem o novo nascimento, né? A verdade, o desejo de Deus é que tenhamos aí, não é? Conforme Efésios capítulo 5, versículo 1, que sejamos separados, um povo seu, um povo para ser específico para Deus, né? E assim nós alcançamos status de Deus, dado por Deus, consequentemente também cobrado constantemente por Ele. Não é que você é santo hoje, não precisa ser santo amanhã. Pelo contrário, seja santo em toda a vossa maneira de viver, não é? E a questão da santidade dá-se ao fato de que Deus se agrada com a nossa mudança de vida e apresentar os frutos de santo, né? Frutos dignos daquele que se arrependeu e agora é santo, né? O apóstolo Paulo explica que em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, ele vai dizer assim: que é riquíssimo em misericórdia, Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, em delitos e em pecado, e vivificou-nos com Cristo. Aí Paulo ainda vai fazer referência a isso, e ele vai dizer também no capítulo de número, no caso aí o apóstolo Pedro, ele vai dizer, ele falou sobre isso, ele diz: ao bem dizer, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Capítulo de número 1, versículo 3 de 1 Pedro, né? E daí a importância de sermos nascidos de novo, né? Esse efeito de um novo nascimento que eu já falei aqui, não é? Que é nascer de novo, o homem que deixa de ser morto espiritualmente, não é? Que era preso em seus delitos, em pecado, por sua natureza, que era chamado de filho da ira, não é? Então, depois esses efeitos vêm a nós também o homem nasce de novo,
O homem é capacitado a submeter-se à vontade de Deus e viver uma vida que o agrade, que agrade a Deus. Então ele recebe essa capacitação. Efésios capítulo 2, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14 e 16, e João capítulo de número 3, Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo 3, versículo de número 19 e 20. Então, ao nascer de novo, o homem fica livre da culpa e do domínio do pecado. Ao nascer de novo, o homem desfruta de uma viva esperança, né? Tornando-se herdeiro de Cristo em sua herança incorruptível, guardada nos céus. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3 e 4. Né? E o quinto ponto aqui, o quinto resultado do novo nascimento é: ao nascer, o homem nunca será mais o mesmo. Então, eu trouxe aqui 5 pontos, 5 efeitos do novo nascimento, não é? Que é: primeiro, ao nascer, o homem deixa de ser morto espiritualmente. Segundo, o homem é capacitado a submeter-se à vontade de Deus. Terceiro, o novo homem, o nascer de novo, o homem fica livre da culpa e do domínio do pecado. Quarto, ao nascer de novo, o homem desfruta de uma viva esperança, não é? E o quinto aí, fechando, ao nascer de novo, o homem nunca mais será o mesmo. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a Igreja de Cristo, Deus abençoe os alunos da nossa escola dominical. Espero que nesse trimestre eu possa ter cooperado com os irmãos e contribuído para o aprendizado de vós outros, a começar por mim aqui, que eu sou sempre um eterno aprendiz, e espero poder ajudar nessa 13ª lição e o final. A próxima aula será na nova lição, já estaremos aprendendo aqui sobre a carta aos Efésios, né? A carta aos Efésios, eu procuro aqui a nossa nova lição, aqui está a nova lição, né? A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa, não é? Ela é baseada no livro de Efésios, né? Que Deus abençoe e até a próxima lição, a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos. Canal Rascunho DBD, pastor Edivaldo Pereira. Se você gostou, se inscreva no nosso canal para incentivar-nos e dá o seu joinha aí, o seu like e compartilhe com seus irmãos, com os amigos, com nós outros. Estaremos aí à disposição dos irmãos para os comentários e siga-nos nas redes sociais e perguntem pertinente à nossa lição, estaremos aí à disposição. Um abraço a todos, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.